Vamos continuar estudando a narrativa que Marcos faz acerca do milagre da cura do paralítico de Cafarnaum. Ontem nós vimos que os amigos levaram a Jesus. Não conseguiam chegar perto de Jesus, não dava para entrar na casa. Pois eles foram criativos, acharam um lugar sobre onde Jesus estava, desmontaram lá o telhado e desceram o homem com cordas aos pés de Jesus. Agora ele estava aos pés de Jesus. O que aconteceu? Primeira coisa, irmãos, vamos ler lá Marcos 2, 5. O começo do verso. Vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico. Aí, irmãos, Marcos diz assim, Jesus viu a fé deles. Como é que você pode ver a fé, irmãos? A fé é um sentimento íntimo. Como você pode ver a fé? Veja, por favor, o texto de Tiago, capítulo 5, verso 18. Lá diz assim, mas dirá alguém, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Qual é a maneira de mostrar a fé? Como é que a gente pode ver a fé? Através das obras. A fé só é vista, irmãos, através das obras, através das ações. Não adianta você dizer assim, eu tenho fé no Senhor Jesus. Sim, mas você faz as obras que o Senhor Jesus mandou? As obras que o Senhor Jesus requer daqueles que são os seus filhos? E o que disse Jesus, então? Vamos continuar lá no verso 5. Vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados são os teus pecados. Olha, irmão, Jesus estava falando para muita gente. Ele provavelmente estava no meio de um sermão. E agora apareceu ali aquele paralítico. Ele podia falar, tira ele, depois eu atendo. Mas não, irmão, Jesus atendeu na hora. Jesus interrompeu o que ele estava fazendo e atendeu. Louvou os amigos que demonstraram a fé e disse para o paralítico, os teus pecados estão perdoados. Mas escuta, irmãos, o paralítico queria perdão de pecado ou o paralítico queria andar? O que era mais importante? Jesus fez o que era mais importante. Jesus tratou primeiro da causa das doenças. A causa das doenças é o pecado. Pode ser até que aquele paralítico tenha ficado paralítico por causa de algum pecado. Mas o Senhor Jesus diz assim, os teus pecados estão perdoados. Você está justificado, você está perdoado. Descanse. E o paralítico necessitava desse perdão. Isso era importante, por isso que Jesus priorizou perdoar os pecados, para depois, então, curar. Para depois curá-lo. O paralítico sentia o peso da culpa e separação de Deus mais severamente do que a doença. Muitas vezes acontece isso, irmãos. Muitas vezes estamos doentes. Mas o que mais nos causa apreensão, o que mais nos causa tristeza, inquietação, não é a doença, mas é estarmos separados do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus disse, então, os teus pecados estão perdoados. Você agora pode se achegar a mim. Uma outra frase da nossa lição diz assim, uma pessoa que obtém descanso em Deus, graça ou perdão, é capaz de suportar qualquer sofrimento físico. E quando nós pensamos em sofrimento físico, nós nos lembramos dos mártires da igreja. Quantos que morreram por causa da fé? Morreram porque testemunhavam do Senhor Jesus. Morreram porque foram perseguidos, ou perseguidos pelo Império Romano, ou perseguidos pela Igreja Romana através da Inquisição, ou outras perseguições. Mas mesmo na morte, eles encontravam descanso. Mas como eu disse ontem, irmãos, tinha muita gente que ficava lá vendo Jesus. E estavam lá também alguns escribas. Os escribas eram aqueles especialistas na lei. Eles eram profissionais
para estudar a lei de Deus e formular novas normas, novos decretos, novas tradições, trazer as tradições para deixar a religião pesada. E o Senhor Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. E a primeira coisa que eles falaram: quem é que pode perdoar pecados? Quem pode perdoar pecado é só Deus. Portanto, esse Jesus aí está blasfemando, dizendo que pode perdoar pecados. Jesus percebeu imediatamente, irmãos, qual era a reação desses escribas. E aí, então, ele afirma, ele faz uma afirmação. Quem sabe uma das mais veementes afirmações da sua identidade, da sua autoridade messiânica. Marcos, capítulo 2, 9 a 11. Falou Jesus: qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Agora então ele disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O que era mais fácil, irmão? Jesus disse: dizer que perdoa os pecados? Ora, alguém percebe quando perdoa os pecados? As pessoas perceberam, falaram: agora tá bom, ele está com os pecados perdoados. Isso, irmãos, é fácil fazer. Jesus estava fazendo de uma maneira real, ele estava perdoando realmente. Mas qualquer um pode dizer que estão perdoados os seus pecados. Muitos sacerdotes de algumas igrejas ou pastores, após a confissão, dizem assim: os teus pecados estão perdoados, pronto. Mas veja, e Jesus diz assim: isso é fácil dizer. Mas eu quero mostrar para vocês uma coisa que não é fácil. Uma coisa que é muito difícil, uma coisa que vocês nunca viram. É pegar e falar para um paralítico: levanta-te e vai para a tua casa. E agora, então, nesse mesmo verso, ele olha para o paralítico e fala assim: agora, então, olhando para o paralítico, diz assim: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aí todos podiam ver a cura. Todos podiam ver os efeitos das palavras de Jesus. Todos podiam ver como Jesus era poderoso para curar. E se ele era poderoso para curar, ele era também poderoso para perdoar os pecados. O que aconteceu, irmãos? Todos ficaram espantados. O verso 12 de Marcos diz assim: eles glorificaram a Deus e diziam: nunca vimos tal coisa, nunca viram mesmo. Alguém dizer para um paralítico: pega a tua cama e vai embora, vai para casa, que você já está bom. Veja, por favor, o texto da lição na página 99. Quero ler com vocês o último parágrafo da página 99. Deus deseja nos curar primeiramente por dentro. Às vezes ele nos traz cura física imediata, como aconteceu com o paralítico. Ou teremos que esperar pela manhã da ressurreição para experimentar a cura. Seja como for, o Salvador deseja que descansemos na certeza do seu amor, na graça e perdão hoje, mesmo em meio ao sofrimento. O que está falando, irmãos, o autor da lição? Pode ser que você receba a cura do Senhor Jesus hoje da sua doença, mas pode ser que não. Pode ser que você só seja curado, efetivamente curado, quando o Senhor Jesus voltar e você ressuscitar incorruptível. Aí você vai estar curado para sempre. Entretanto, irmãos, ainda que você não possa não ser curado aqui, da sua doença, do seu mal físico, do seu mal espiritual hoje, ainda que você não seja curado, você pode descansar no perdão do Senhor Jesus Cristo, na salvação provida pelo Senhor Jesus Cristo. O que aprendemos, irmãos, com o paralítico de Cafarnaum é que o Senhor quer primeiro perdoar os nossos pecados. Depois, irmãos, o resto ele fará. O resto é plano de Deus. Se for nos curar de uma doença física, nós vamos ser curados. Se formos
ter que conviver com uma doença física até a nossa morte, Ele vai nos dar força, Ele vai nos dar descanso, porque o nosso descanso independe da conjuntura, independe das circunstâncias. O nosso descanso está no perdão e na salvação graciosamente providenciada pelo Senhor Jesus Cristo.